Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. Irmãos, Deus me deu uma mensagem aqui agora, quando eu estava orando. Eu oro sempre com a nossa irmã Isabel Ferreira, da Deus é Amor. Ela tem oração 7 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Muita bênção, viu? Mulher que gosta de orar, busca mesmo a face de Deus. Então ela está até com o título na campanha dela, né? Campanha contra as forças do mal. Então Deus me inspirou para fazer esse vídeo, porque é o seguinte, olha para você ver, estamos realmente numa campanha contínua, né? Contra as forças do mal, contra o poder das trevas. Só que Deus veio falar no meu coração nessa oração que eu estava orando, que a única esperança que o diabo tem para com a gente, para com os filhos de Deus, a única esperança que ele tem, sabe o que é? Os nossos pecados, porque ele sabe que do outro lado nós servimos um Deus grandão, um Deus todo-poderoso, inclusive derrotou ele na cruz do Calvário, quando ele se levantou contra Deus lá no céu, querendo ser melhor do que Deus. Deus julgou ele aqui para a terra, expulsou ele lá do céu. Então, como diz, né? Satanás não tem vez com o poder de Deus, não tem, né? Eu sempre costumo falar, né? Ele não ia ter vez contra Deus, porque ele é criatura e Deus é o criador. Deus é o criador de tudo e de todos. Então quem pode ir contra Deus? Mas há de uma esperança no coração do diabo para nos detonar. Seria o quê? Os nossos pecados. Já que ele não pode fazer nada contra a gente, porque Deus está ao nosso lado, aí ele ataca exatamente em cima dos nossos pecados. Ele nos conduz ao pecado e automaticamente o pecado vem nos separar de Deus. É a única esperança que o diabo tem para nos derrotar, seria usando as nossas fragilidades, né, contra a gente mesmo, né? Exemplo, né? Para quem é mentiroso, né? Tem muitos cristãos que mentem, irmãos, mente na cara dura, né? E a Bíblia fala que o pai da mentira é o próprio diabo. Então aqueles que mentem se tornam filho dele. Então o que acontece? Então quando o diabo leva uma pessoa a mentir constante, mentir para ser bem remunerado, né? Mentir no seu serviço, né? Mentir lá na sua vida conjugal com a sua esposa, com o seu esposo, vamos colocar, né? Mentindo contra o seu cônjuge, né? Também é pecado. E tem um monte de tipos de mentira que a pessoa pratica para quê? Para ela ser bem sucedida na vida, para ela se achar esperto. Mas na verdade ela não é esperta, ela é tolo, porque aí ela vai bater de frente com Deus, que é o Deus da verdade. Então o que acontece? Então quando a pessoa tem um hábito de mentir, aí Satanás derrota ela, mesmo ela sendo serva de Deus. Satanás consegue derrotar ela usando o próprio pecado, né? Então estava nessa manhã analisando, poxa vida, a única forma de o diabo me derrotar, eu como filho de Deus, é usando as minhas fraquezas, é usando os meus pecados contra mim mesmo. Aí ele consegue me abafar o poder de Deus em mim, através dos meus pecados. Estava até pensando também em Pedro, né? Um homem cheio de Deus, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Olha para você ver, Pedro foi um autêntico servo do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Só que um dia Paulo, né, louvado seja Deus pela vida de Paulo, a Bíblia fala que Deus resistiu Paulo na cara. Deus usou Paulo para dar um cajado nele, como diz outro, né? Por quê? Porque Pedro com os gentios, ele se comportava de um jeito, né? E quando os judeus chegavam, aí Pedro se comportava como os judeus, né? Então ele era tipo, entre aspas, né, dupla face, né? Com os gentios ele era uma coisa, com os judeus ele era outra coisa.
Aí Paulo foi e chamou a atenção dele. Falou assim, deixa em outras palavras, deixa de ser duas caras, seja aquela pessoa que você é de fato, com um tipo de pessoas, no caso gentil, você se comporta com gente. A gente chega, né, onde você está, aí você começa a se comportar como judeu, seja um só, né, seja sincero. Aí diz a Bíblia, né, em Gálatas, que Paulo chegou e resistiu Pedro na cara. E um detalhe mais importante, Pedro não ficou de mal de Paulo, não. Hoje em dia, se você for chamar a atenção dos cristãos, por causa de algum pecado, ele nem olha na sua cara, ele nunca mais quer papo com você, né? E Pedro lá na frente, né, falou do apóstolo Paulo, falou assim, eu quero mandar um abraço para o meu amado irmão Paulo na fé. Então Pedro não ficou de mal de Paulo, né? Pedro, né, continuou dando glórias a Deus pela vida de Paulo. Como diz, né? Se Paulo me chamou atenção, é porque ele quer o meu bem, é porque realmente eu estou andando errado e eu preciso me consertar, né? Aí vem a maior humildade, né, irmãos? Eu prego isso até para mim mesmo, né? Que quando alguém vir chamar a atenção da gente e tudo, que a gente venha catar. Só se a pessoa estiver errada, só se a pessoa estiver levantando um falso testemunho contra a gente. Mas se uma pessoa observou o nosso pecado e veio chamar a atenção da gente, vão baixar a cabeça e vão aceitar, vão receber, porque isso é questão de humildade, né? A gente está aqui, eu estou aqui como cristão, eu luto contra os meus próprios pecados, eu luto contra os meus próprios defeitos. Para quê? Para agradar a Cristo e também para vencer Satanás. A única maneira que eu tenho contra as forças do mal, igual está na campanha, é eu vencer os meus próprios pecados. Aí Satanás não vai ter força, Satanás não vai ter poder contra mim não, né? Então, para finalizar, né, eu já até preguei isso já nos altares, né? É que você não vem fazer campanha para Deus te dar um carro, uma casa, um emprego, que isso não é pecado, pode fazer, mas que você possa estar fazendo campanha também para Deus te libertar daquele ato mentiroso que você tem. Se porventura você é trapaceiro, gosta de passar a perna no esposo, na esposa, no seu patrão, você gosta de passar a perna nele, que você possa fazer campanha para Deus te libertar deste hábito, né? Olha para você ver, eu acho lindo, né? Em Jó, né, a palavra de Deus fala que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e lhe desviava do mal. Tá vendo? Como que Satanás vai derrotar ele? Por isso que Deus falou, né? Satanás, de onde veio? Eu vim de rodear a terra, passear por ela. Aí Deus virou e falou só, observaste o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, apesar dele ser homem, ser humano, carne e osso, pecador, né? Mas ele luta contra os seus próprios pecados, ele luta contra as suas falhas, né? E nós temos que lutar contra os nossos pecados, nós temos que lutar contra nossas falhas, porque Deus tem o que é de melhor para a gente, amém? Só um momento. Então, irmãos, o que acontece, né? Nós estamos vivendo no final dos tempos, né? Jesus está voltando, então nós temos que parar de ter esses tapinhas nas costas. É claro que a Bíblia fala, dai honra quem merece honra, né? Então, amém. Se os outros te elogiam, né, por um comportamento seu, a Bíblia fala que Daniel tinha nele um espírito excelente. Então ninguém se achava defeito ou culpa nele, porque dentro dele havia o Espírito de Deus. Então ele era elogiado pelo rei da Babilônia. Amém, né? A Bíblia não permite você se elogiar, mas se os outros te elogiar, amém. Mas é muito importante nesse final dos tempos, você vai conhecer os seus verdadeiros amigos, aqueles que falam a verdade com você. Fulano, você está em falha assim, 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 você precisa consertar,
né? Porque Deus requer um conserto de você. Isso aí é o melhor amigo, né? Porque nós estamos num corpo humano cheio de falha e de pecado, então nós precisamos confrontar os nossos pecados, precisamos ser libertos dos nossos pecados. É a única forma de vencer Satanás, de vencer o mundo e de vencer a nossa carne. Você entendeu? É confrontar com o pecado, né? Eu quero profetizar nesta manhã, não uma casa, não um carro, não um emprego bom, embora se você está precisando, que Deus venha te dar em nome de Jesus, mas eu quero te profetizar que você venha ser um homem de Deus, que você venha ser uma mulher de Deus, reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí eu quero ver Satanás ter esperança de te derrotar. Não vai mesmo. Igual aconteceu com Jó, vai acontecer com a sua vida. Ele vai procurar, se levantar de tudo quanto é jeito para te derrotar, mas você vai estar firme como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme na fé em Jesus Cristo. Amém? Ótima sexta-feira da paixão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.